Então, até eu coloquei hoje lá no endereço eletrônico na internet sobre esse assunto, né? O título que eu coloquei, se alguém viu aqui, alguém lembra? Não! Qual foi o título? Eu li, mas eu esqueci. Você viu, minha irmã? Eu li, vocês curtiram lá. Então, irmãos, eu falei sobre a fé, comecei a fazer o ensino lá e deixei só o início. Foi apenas um petisco, né, que nós devemos aprender hoje. Então, quando a nossa fé é provada, seria, digamos, anormal, seria normal se nós não fôssemos provados, até porque a Bíblia diz, nesse mesmo livro, do capítulo de número 12, lá diz que Deus prova a quem Ele ama. Então parece até que não é, ou que não está dentro de uma filosofia cristã. Como que Deus pode provar aquilo que ama? Mas por que Deus prova? Deus prova ou nos prova para ver se realmente nós o amamos. Faz a cadeira, viu? Leva na cadeira. Eu não tomo conta, viu? Cadeira maneirinha, né? Então, irmãos, o objetivo da prova é para sermos aprovados. Amém? O objetivo da prova é para quê? Sermos aprovados. O objetivo da prova é para sermos aprovados. Então, quando nós lemos em Tiago, para vocês verem o objetivo dessa fé, Tiago está logo na frente aí. No capítulo 1, o versículo de número 12, diz assim, isso na minha Bíblia, né? Na Bíblia corrigida, ou melhor, na Bíblia atualizada, na Bíblia linguagem de hoje. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Está vendo, irmãos? Abra na sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Para vocês verem como que a tradução é diferente. Aí os irmãos lêem esse verso aí para mim, por favor. Tiago, 1, 12. Muito bem, então há uma diferença. Aqui a gente entende melhor na linguagem de hoje. Feliz é aquele que na aflição continua fiel, porque depois de ser ou de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, está dentro do contexto que nós já falamos aqui, que Deus prova aquele que ama. Então, irmãos, a essência da provação não é porque Deus ele está querendo nos maltratar. É o contrário. A provação ela vem porque Deus está querendo nos abençoar. A gente tem que aprender essas coisas. Então, porque a nossa fé ela tem que ser provada. Ela tem que ser provada. Quando você vai comprar um aparelho eletrônico,
Você compra, mas você vai lá no provador e coloca lá para ver se está funcionando. Não é assim, irmãos? Esse aqui, vocês nem sabem onde que ele foi comprado, né? Mas ele foi testado. Não foi do Brasil, não. Não preciso nem falar, viu, irmãos? Mas levei lá, falei, olha para ver se esse negócio aqui está ok. Quando você vai comprar um terno, né, bonito assim, que nem o meu, vocês acham que eu chego lá e falo, me dá esse terno aqui. Isso, irmão, pode filmar. Você quer filmar de perfil? Né? Esse aqui, isso, irmão. Olha como é que eu vou ficar lindo. O japonês já ia achar muito bom isso aqui, né? Os coreanos. Então, irmãos, quando você chega lá no... Nós não vamos falar na feira, né? Nós compramos terno no shopping, não é, irmãos? Né? É no Flamboyant. Amém, irmão? Você concorda comigo? Os irmãos concordam? Companhia do terno. Isso, maravilha, né? Saiu bem, ficou bom? Maravilha. Então, irmãos, eu chego lá no shopping Flamboyant, né? Óbvio. O que eu tenho que fazer para, digamos que eu comprei esse terno lá? O que eu fiz, a hora que eu escolhi o terno, meu número, né? Após eu escolher o meu número, o que eu fiz? Experimentou. Experimentei, ou então eu provei, como as pessoas, alguns dizem, que é a mesma coisa. Então eu provei esse terno e ele ficou bom para mim. Então eu comprei o terno. Então, o que a Bíblia quer nos ensinar são lições simples, corriqueiras no dia a dia, e que a gente às vezes não presta ou não presta atenção no que realmente a Bíblia quer nos ensinar. Então, o objetivo de Deus na nossa vida, ou da nossa fé, essa fé, ela precisa de ser provada, para ser aprovada. Então, eu sou provado para ser aprovado. Aqui o Tiago, o escritor Tiago, ele deixou bem claro que, depois de ser, ou de sair aprovado dessas aflições, né? Depois de sair aprovado, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, depois de você ser provado, glória a Jesus. Então a Bíblia, ela nos ensina, nós lemos o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. Qual é o versículo, irmãos? Qual é o versículo? De cor, irmãos. Quem é que sabe? A fé, pode falar na sua tradução, é o firme das coisas que não se vê, mas espera. Então nós estamos falando sobre a fé, mas sobre a fé provada. As pessoas dizem assim, por falta de conhecimento, as pessoas elas dizem assim: ah, mas eu tenho muita fé em Deus. Irmãos, não é muito bom dizer isso não. Ué, pastor, mas por quê? Eu vou explicar para vocês. Se você realmente tem uma fé grande ou muita fé em Deus, a probabilidade de você passar por uma aflição ou por uma aprovação grande é enorme, porque você está dizendo que você tem muita fé em Deus. Para quem tem muita fé, também tem que ter muita provação. Ué, pastor, então eu não quero ter fé. Não, irmãos, você tem que ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus. É impossível. Então, a fé, eu na verdade nem estou precisando de óculos, nada, irmãos. Eu estou usando mais por vaidade mesmo, né? Mas é tão interessante, irmãos, aqui no versículo de número verso 6, de fato, versículo 6 do 11, deixa eu ler na Bíblia, linguagem de hoje aqui para vocês verem o tanto que é interessante aqui, que é Hebreus 11, olha aqui no versículo de número 7,
no versículo número 6, diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aleluia. Olha o tanto que é lindo esse versículo, irmãos. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Mas continua. Porque quem vai a Ele, quem vai a Deus, precisa de crer que Ele existe, né? Precisa de crer que Deus existe e que Ele, que recompensa, Ele dá a recompensa aos que procuram conhecê-lo melhor. Então, quanto mais você conhece a Deus, a sua fé vai sendo refinada através de quê, irmãos? Começa com P, da provação. Quando você acha uma pepita de ouro, eu ainda não achei, mas de vez em quando eu saio aí olhando no meio do mato para ver se eu encontro, quem sabe um dia, né? Quando você acha uma pepita de ouro, ela tem que ser provada, ela será levada ao fogo para ser purificada. Quanto mais fogo, mais purificada ela fica, não é verdade? Não é assim, irmãos? Amém? Então você achou uma pepita de ouro, ela não está purificada. O ourives, ele leva essa pedra e começa um processo de purificação, não é assim? Nesse processo de purificação, digamos que essa pedra ela pesa meio quilo. Imagina achar uma pedra de meio quilo, mas de forma natural. Mas no processo da apuração ou da provação, ela vai sendo diminuindo, ela vai reduzindo. Por quê, irmãos? Porque ela vai se reduzindo. Por quê? Vai se apurando, não é assim? Então, aí ela se torna uma pedra pura. Aí dela você faz uma aliança. Essa aqui não é tão larga, né? E também não é um ouro tão bom, mas ela tem um pouquinho de ouro aqui, né? Mas ela teve que passar por um processo de purificação ou de provação. Então o cristão ou o crente, ele tem que passar por esse processo. Então por isso que Tiago fala: olha, feliz é o homem que passa por provação, porque quando ele for aprovado, ele vai receber a sua recompensa. Irmãos, então é tão interessante esse processo, porque alguém fala assim: quanto mais eu busco a Deus, mais vem problema para a minha vida. Irmãos, esse problema é apenas o ourives. Ele está trabalhando na sua vida, ele está te purificando. O objetivo é esse. A purificação, a aprovação não é lançar você fora, não é deixar você desanimado. É o contrário. Os crentes têm que entender isso. Quanto mais prova, é melhor, porque você vai estar mais puro. Amém, irmãos? Amém. O objetivo é esse. Tem gente que fala: mas eu não aguento tanta provação. Não, às vezes você está sofrendo. Na verdade é uma tentação que o próprio Tiago fala no texto, que a Deus ninguém tenta. É a sua própria carne que está buscando isso. Mas a prova, ela vem de Deus para poder purificar. Então você está buscando a Deus. Então para toda ação tem uma reação. Então você está orando, vai haver uma reação do mundo espiritual contra a sua oração. Aí pode haver perseguições, pode haver até um problema de saúde,
E assim vai, muitas coisas que podem acontecer. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Então, a fé é a certeza, na Bíblia linguagem de hoje, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é isso, é a certeza. Mas você está vendo? Não. Mas é a certeza das coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso é fé. A fé não se explica assim, do ponto de vista científico. A fé é dada. Deus me deu fé para acreditar nele, acreditar na Bíblia. Então fé é isso. Então olha aqui, essa tradução é boa porque continua aqui, ó. Se a fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver, nós não podemos ver, foi pela fé que as pessoas no passado conseguiram, isso aqui é jóia, irmãos, conseguiram a aprovação de Deus. Conseguiram a aprovação de Deus. Quem conseguiu? As pessoas do passado. Os antigos, na Bíblia de vocês, dizem, os antigos alcançaram testemunho. Então você quer alcançar testemunho, mas testemunho de quem, pastor? De Deus e dos homens. A Bíblia diz que nós temos que ter bom testemunho diante dos homens. Temos que ter bom testemunho diante de Deus. O próprio Deus testemunhou de quem, irmãos? De um homem que sofreu muito. Deus testemunhou dele, de um homem que sofreu bastante, ficou leproso, era milionário, ficou leproso, de Jó. Deus testificou de Jó para quem, irmãos? E isso, irmão, o diabo. Tem visto meu servo Jó? É um homem fiel, é um homem íntegro, é um homem justo e se desvia do mal. Então Jó alcançou o testemunho de Deus. Imagina nesse momento Deus conversando lá com os anjos, arcanjos e querubins, e olha para cá e diz: está vendo ali a minha serva, a irmã Sayuri, o tanto que ela é fiel? Viu o quanto que ela cantou o hino 46 bonito, me louvando? Ela é uma criança ainda, de 13 anos, minha filha, 12 anos? 13 anos. Mas ela louvou o Senhor, né? Imagina Deus dando esse testemunho. Olha, nesse momento, nós que somos crentes, Deus está olhando, olha, e fala lá para o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, e fala: está vendo a minha igreja? Está lá ouvindo o meu ensino, a minha palavra. Vocês acreditam nisso, irmãos? Acreditamos. Deus está dando testemunho lá para os seus e também para Satanás, para o mundo espiritual. Está vendo? Olha, está vendo meu servo Arnaldo? Ele trabalhou lá no pesado, ele está cansado, entretanto ele está lá ouvindo a minha palavra. A irmã fulana de tal trabalhou, limpou casa, lavou roupa, lavou vasilha, mas ela está lá, né? Ouvindo a minha palavra. O outro ou a outra foi trabalhar fora da loja, pegou um ônibus que é muito confortável. Os ônibus aqui em Goiânia, não é, irmãos? Horrível. É uma maravilha andar nos ônibus aqui, não é? Horrível. Horrível, né, irmãs? Que é horrível. Horrível. Chegou em casa tarde, já era mais de 7 horas, se ajeitou, se arrumou e está aqui ouvindo a palavra. Irmãos, Deus, vocês acham, o que Deus está pensando? Você que passou por tudo isso e está aqui ouvindo a palavra, o que Deus está pensando de você agora? Está orgulhoso. Deus está, entre aspas, orgulhoso de ver você aqui nessa noite. Certo? Porque você está aprendendo a palavra. E aí você está acrescentando fé, porque em Romanos capítulo 10 a Bíblia diz assim: a fé. É isso, continua, irmão.
Não, esse é o Hebreus 11:1. A fé vem do ouvir a palavra. Isso. Então, Romanos 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, ouvir da Bíblia. Então você está cansado, mas você está ouvindo por quê? Você está acrescentando a sua fé. Então os discípulos foram para Jesus: aumenta a nossa fé. Eles estavam tão desanimados. Quando Jesus falou assim: olha, eu falei: Senhor, mas desse jeito ninguém pode salvar. Jesus falou: para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, nós precisamos de aprender isso. Agora é interessante que a Bíblia diz que os antigos alcançaram testemunho. Você quer alcançar o testemunho de Deus? Testemunho das pessoas? E até do diabo. Você sabia disso, irmãos? Que o diabo respeita crente que tem fé? Você faz expulsão do demônio, aí está lá aquela luta, aí chega um crente cheio de Deus, do poder do Espírito Santo. Aí o diabo fala assim: olha, desse aí eu não gosto não, certo? Porque ele serve lá o de cima, lá ele fala Deus, né? E por aqui eu já vou me retirando. Irmãos, o diabo também precisa de dar testemunho. Lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que o mundo espiritual tem que nos reconhecer. Aí o diabo ele mexe com muitos crentes que não têm poder, falta fé, mas de repente ele mexe com alguém que tem fé, e alguém enfrenta ele em nome de Jesus, como diz Tiago: resistir o diabo. Termina o versículo para mim. Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. É a mesma coisa de bater contra essa coluna aí, certo? Ele bate, cai para trás, porque ele encontrou alguém que tem fé, alguém que é forte. Então nós precisamos de desenvolver essa fé. Irmãos, o cristão ele não pode ser um parasita. A nossa fé ela tem que ser aumentada. Nós temos que orar todo dia: Senhor, aumenta a nossa fé, pelo menos 100 vezes mais. A fé é tão importante, tão sublime. É por isso que eu disse aqui anteriormente, ou alguns minutos atrás, que muita gente fala assim: eu tenho muita fé em Deus. Não tem não. Se você tivesse muita fé, você mandava o sol parar e ele ia parar. Porque Jesus falou assim: se alguém tem fé como um grão de mostarda, ou algumas traduções, do tamanho de um grão de mostarda, você fala esse monte, salta daqui para acolá, e vai ser realizado. Viu? Vai suceder. Então, a nossa fé, ela é pequena, porque quando vem a prova dessa fé, para você dar testemunho, aí você não foi aprovado. Aí é grave, né, irmãos? É grave. A pessoa aceita Jesus, né? Está servindo a Deus, aí Deus fala assim: agora chegou a hora de eu prová-lo, para ver se ele realmente serve para entrar na classe daqueles que são salvos. Irmão, para você entrar numa faculdade, digamos uma faculdade pública, até que nas faculdade ou na universidade particular, até que não é muito difícil, porque eles gostam muito de din-din, né? Mas numa faculdade pública, no caso a federal ou a católica, a católica não é pública, ela é privada, né? Mas na faculdade ou na Universidade Federal do Estado de Goiás, ou que seja de qualquer outro estado, é uma das coisas mais difíceis que existem. Então você passou o tempo todo estudando, fazendo cursinho e etc, você vai lá e faz a prova, e você é aprovado. Significa que você teve um esforço tamanho, não é assim? Então, aí hoje ele faz uma faculdade, ou ele faz um curso na federal, ele foi
provado, ele fez uma prova e foi aprovado. Irmão, sabia que Deus nos prova justamente para a purificação dos crentes e para ver quem realmente vai servi-lo, se está bem ou se está ruim, mas vai servi-lo? Irmão, se você já ouviu aquele ditado que Deus está sacudindo a figueira, quem já ouviu? Então você sacode a figueira, aqueles frutos que não estão bons, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Você já ouviu aquele ditado que Deus está passando a peneira? O que significa isso, irmãos? Está separando. Ah, está separando? Tá. Está Selecionando. selecionando. Tirando o joio, né? Então você pega a peneira e vai, né? Eu já trabalhei nisso muito, irmãos. E vai fazendo desse jeito assim, ó. Então aquele, se é feijão, se é arroz, se é aquele que não vai bem, ele vai subindo, e você passa a mão e tira. Mas aquele que tem peso, ele fica. Quando você vai lavar o feijão, hoje quase não lava mais, né? Porque você compra. Antigamente você guardava na cuia. Aí você tinha que lavar o feijão, lavar o arroz. Então aquele grão que não está bom, ele vai flutuar. Aí ele vai pro ralo, não é assim? Mas o bom, ele fica, porque ele tem peso. Irmãos, crente tem que ter peso. Não estou falando de um crente, né, gordão, 100 quilos. Não, irmãos, é peso na fé, na palavra. Quando o diabo vê e fala, não, esse aí deixa para o lado, é melhor ficar para o lado, porque senão ele vai mandar eu de volta lá para o inferno, eu vou ter que obedecer, eu tenho que ir. Então o crente precisa ter peso, mas é peso do conhecimento, da comunhão com Deus, viu? Então Tiago, olha, feliz é o homem. Na Bíblia de vocês fala assim, o homem tem muita alegria quando ele passa por várias provações, porque aí sim significa que Deus está provando ele, porque tem peso. Aleluia. Irmãos, para morar no céu tem que ser provado, irmãos. Para entrar na federal tem que ser provado e aprovado. Lá não é qualquer um que vai entrando, não. Na federal você ainda compra a vaga. Lá no céu compra, irmãos? Não. Se você chegar lá com 100 mil reais para Jesus, é o seguinte, lá no mundo fiz tudo que eu quis dar e tal, mas eu vou dar 100 mil reais para o senhor para mim entrar no céu. Ele vai aceitar? Não. E 1 milhão? Não. Quanto que ele vai aceitar? Nada. Irmãos, Deus passa a gente na peneira constantemente. Deus está balançando. Então, olha aqui. São assuntos tão tremendos que eu fico pensando assim. Os crentes todos precisavam de aprender essas coisas. Porque a gente vê muitos crentes que são fracos, muito fracos. E aí vem um vento de 60 km por hora, ele já vira o pé. O vento de 60 por hora é bem forte. Mas imagina aqueles furacões que dá na Ásia e nos Estados Unidos, até aqueles tornados, né, que chega a 240 km por hora. Né? Irmãos, passa numa cidade e só deixa a unha. Imagine só, irmãos, quando vem um vento de 240 km por hora na sua vida, como aconteceu com Jó. Irmãos, houve um tornado na casa de Jó, aonde os filhos dele estavam festejando. Houve um tornado ali que a casa caiu em cima dos filhos e mataram os filhos de Jó. Não foi assim? Não é assim que a Bíblia diz? É verdade? Aleluia. Aí é o seguinte, irmãos, então cada um chegava, olha, chegou lá uma milícia lá e levou todo o seu gado. Olha, houve uma tempestade, caiu granizo lá na lavoura e arrebentou com a lavoura.
E assim acabou com todos os bens que Jó tinha. Então era um tornado muito forte. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente, que era um momento de desabafo, o povo antigo usava isso, rasgou as suas vestes, se dobrou diante de Deus e disse: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou. E depois, no capítulo 42, aquela prova que certamente nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, passou, no capítulo 42, é aí que está a situação. Antes ele era um crente, era apenas um crente. Agora, a partir do capítulo 42, ele já é um crente aprovado, porque ele diz assim, vocês sabem que está no 42, vocês querem que eu leia? Não precisa não, né? Vocês sabem que está lá? Deixa eu ler aqui, porque senão depois os irmãos... Agora eu vou usar o óculos, irmãos, porque aí fica melhor, não fica? Porque aí eu não fico fazendo força nas minhas vistas. Então abra para vocês Jó capítulo 42, vamos provar na Bíblia, porque senão depois alguém pode pensar assim, mas o pastor falou, mas ele não mostrou na Bíblia, né? Então vamos lá, olha aqui, capítulo 42 de Jó. Olha aqui para vocês verem. Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó está falando isso aqui para o Senhor. Eu reconheço que para ti nada é impossível. Aí no verso 3, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Porque Jó reclamou de demais, ele não pegou, mas reclamou, porque estava passando tudo aquilo. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo, e responder as tuas perguntas. Agora o versículo que eu quero, o versículo número 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinza. Essa tradução é boa, né? Antes eu te conhecia só de ouvir. O crente que não é provado, ele conhece Deus só de ouvir. É o que o povo aí conhece. Quem não conhece Deus? A maioria fala assim, não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas não é essa fé que Deus quer, irmãos. Quando vem a prova, ele começa a falar, reclamar, blasfemar e etc. E essa fé não serve, porque é uma fé tão fraca que não dá conta de se desvincular do mundo. Então Jó falou assim, antes eu te conhecia de ouvir, mas foi tão tremenda aquela prova. Ele falou, hoje os meus olhos estão vendo. Por exemplo, digamos que obviamente eu não conhecia o Nilson, mas eu também não tinha ouvido falar, mas digamos que eu ouvi falar do Nilson, lá de Araguatins, do Tocantins. Aí alguém chegou e falou, olha, tem um homem chamado Nilson, um obreiro lá de Araguatins. O homem, ele prega que é uma maravilha, mas eu não vi, né? Aí se alguém me perguntar, olha, eu já ouvi que ele prega, mas o senhor viu? Não. Aí quando o Nilson vem aqui e prega, aí sim, aí eu posso dar testemunho, olha, realmente alguém me disse, eu convidei, e ele realmente é uma bênção para pregar, porque eu estou vendo. Então, irmãos, é isso que eu quero passar para os irmãos. Mas existe um personagem na Bíblia que é exemplo para todos nós, que o exemplo dele é maravilhoso, tremendo, tremendo.
Eu estou falando de uma fé provada. Vem comigo em Gênesis capítulo 22. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O título desse texto já diz tudo. Deus põe Abraão à prova. Na sua Bíblia como é que está? Então, todo jeito ficou a mesma coisa, né? Trocar 6 por meia dúzia, né? Então, matar o filho é prova, né? Então, Deus põe Abraão à prova. Olha aqui. O primeiro versículo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho, ou sacrifica, o seu filho, como sacrifício. O que Abraão fez? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, ou selou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Que maravilha, né, irmãos? A Deus prova a fé de Abraão. Irmãos, imagina comigo aqui, raciocina comigo aqui, coloca a mente, o cérebro, para imaginar isso aqui. Nós reclamamos da vida, reclamamos de algumas coisas que acontecem conosco, mas imagina Abraão, um homem bem sucedido, tinha centenas de empregados, inclusive ele tinha até um pequeno exército das pessoas que foram nascendo na casa dele, e ele já de idade, a esposa dele de idade também, estéril. Deus faz a promessa e cumpre a promessa que daria um filho, e Sara tinha 90 anos e era estéril, e Abraão 100 anos, e aí Deus cumpre a promessa. Deus abre a madre de Sara e faz ali um processo, e ela se torna fecunda. Nasce Isaque, que é o filho da promessa. Quando o garoto está com seus 12, 13 anos, irmãos, aqui é prova. Raciocina comigo. Deus chama, vem cá, meu amigo Abraão. Sabia que Deus chamou Abraão de amigo? Está no contexto aqui, ó. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Irmão, ser amigo de Deus é uma bênção, mas ele põe você do lado também, para você ver se você é amigo dele mesmo. Viu? Por isso que o rei Davi, no Salmo 23, ele fala assim, ele diz assim: ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu cajado, o que é o cajado? A Bíblia. Cajado e a vara é a Bíblia. Porque o teu cajado Me consola. me consola. Que pensa, né? Então Deus chama Abraão, vem aqui, por favor, aqui. Olha, pega o teu filho, a quem tu ama, e vai lá na montanha Moriá. Hoje Jerusalém está edificada nessa montanha, e sacrifica o teu filho para mim. Eu quero teu filho. Naquele tempo, irmãos, havia o povo lá do mundo que não era judeus. Deus não aceitava, Deus nunca aceitou sacrifício humano para adorar. Deus nunca aceitou. Mas o povo lá, os palestinos de então, os jebuseus, os ferezeus, os cananeus, eles adoravam os seus deuses sacrificando criança. Então Deus fez um teste com Abraão. Abraão morava no meio daquele povo. Abraão, me dá seu filho em sacrifício. A Bíblia diz aqui, que no outro dia ele pega o rapaz, 2 moços, a lenha, ele
ele sela o jumento e vai lá para a montanha. Irmão, mas que fé é essa? Vamos voltar um pouquinho lá onde nós lemos, depois eu venho aqui de novo. Porque há um comentário em Hebreus capítulo 11 a respeito dessa fé. Aleluia, glória a Jesus. Quem gosta de aprender a Bíblia, diga amém, irmãos. Amém. É bom estudar a Bíblia, não é, irmãos? É. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, verso 17 do capítulo 11. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. E tem um ponto. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Interessante, né? Deus falou: olha, eu vou te dar um filho, certo? Deus prometeu muitas vezes que vai sair das suas entranhas de Sara, e a sua descendência será grande. Mas agora, como que Deus pede esse filho em sacrifício? Porque Deus estava provando Abraão. Continua. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Deus tinha falado isso, mas agora Deus pede a morte de Isaque. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. A Bíblia diz, na outra versão, diz assim, aleluia, no verso de número 17 diz assim, olha, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que colheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então Deus sabia, ou melhor, Abraão sabia, que se ele oferecesse Isaque, Deus era capaz de quê, irmãos? Ressuscitá-lo. Aleluia. Deus era capaz de quê, irmãos? Ressuscitá-lo. Olha, a promessa foi feita, o filho, eu vou sacrificar o meu filho, mas Deus vai ressuscitá-lo. Isso é fé. Imagina você numa prova dessa. Imaginemos nós, temos filho. Sacrifica o seu filho para mim. Você me ama? Amo, Senhor. Então pega o teu filho e sacrifica para mim. Irmãos, você não sentiu uma dor no coração agora? Você ama Jesus? Sacrifica o seu filho para ele. É grave, né? Está vendo o tipo de crente que Deus quer? O próprio Deus, irmãos, Ele sacrificou o filho dele. Quem era o filho de Deus? Ou quem é? Jesus. Jesus foi sacrificado. Qual a causa? Qual o motivo? A razão? O porquê que Jesus foi sacrificado? Para nos salvar. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu filho. Então o próprio Deus nos dá o exemplo. Ah, eu amo Jesus, mas aí qualquer coisinha, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não gosta de mim. E se pedir seu filho? Irmãos, é essa fé pura, até mesmo inocente que Deus quer. Por isso que Jesus falou assim: tornar-nos como uma criança não pode ver o reino dos céus. Essa fé é singela, pura.
A Bíblia diz que Abraão, ele sabe, ele tinha uma fé que Deus iria ressuscitar Isaac, mesmo que tinha cortado o pescoço dele lá. Uma fé singela, simples, pura. É essa purificação que Deus quer, irmãos. Então Abraão foi colocado à prova. O único filho, seu filho unigênito. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito. Unigênito significa único, filho de Deus. Então Deus deu o seu filho, nos deu o exemplo. E hoje, irmãos, Deus não pede os nossos filhos em sacrifício. Deus não pede, às vezes o mínimo que Deus exige, a gente reclama ou a gente é desaprovado. Não é assim? Imagina Abraão, imagina outros, imagina Pedro, imagina Paulo, que foram provados e morreram. Aqui nesse próprio texto diz que muitos pela fé, porque a fé, irmãos, muita gente entende fé que é só para receber. Não, fé também, você tem que exercer a fé para ajudar, para dar. Muita gente prega sobre fé, mas que a fé, você recebe cura, é verdade. Você recebe uma casa, é verdade. Você comprou um carro, maravilha. Mas essa mesma fé que fez você vencer na vida, é a mesma fé que faz você sofrer e não negar o Senhor Jesus. Pastor, mas é verdade? Vamos para a Bíblia. Aleluia. Olha aqui, irmãos, olha aqui para vocês verem. É a mesma fé. Olha aqui. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, ela tinha 90 anos, né? Pois teve por fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Deus é fiel, né, irmãos? Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora, esses descendentes, fala aqui, olha, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Viu de longe, mas não recebeu. Esse cara, eles morreram lá no deserto. Nem Moisés entrou lá. Moisés é um homem de fé, mas não entrou. Irmãos, a coisa é fina. Viu de longe. Viu de longe. Mas continua. Olha aqui para vocês verem. Aqui fala de Moisés. Aí, já a partir do verso 32, diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo. Isso o escritor falando. Tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência com fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, né? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Interessante, né? Você já prestou atenção nisso aqui? Alguns foram torturados e eles diziam: nega esse Deus, nega. Falava para os profetas, falou para Pedro, falou para Paulo, nega. Eles não. É melhor a gente morrer e depois a gente ressuscita. Aleluia. Mas diz mais. Olha aqui. Esse aqui é muito bom.
por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Nenhum de nós passamos por isso, né, irmãos? Foi algemado, aprisionado, açoitado. Nenhum de nós. Olha aqui, apedrejados, provados, cerrado pelo meio. Você sabia que o profeta Isaías foi cerrado ao meio? O profeta Isaías. E ele era do alto escalão, ele era de família real. Andaram peregrinos, vestidos de pelos de ovelha, né, ou de camelos, como era Elias, necessitados, afligidos, maltratados, mas pela fé eles aguentaram tudo isso. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles suportaram tudo isso porque eles tinham fé. Porque eles tinham fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não achou que ele era digno de ser sacrificado como Jesus. Não, coloca-o de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Irmãos, a fé, ela é uma espada de dois gumes. Ela funciona para você sarar, mas ela funciona mesmo para você morrer. Ela funciona. De repente vem a morte e você parte dando glória a Jesus. Isso é a fé. Você nunca conseguiu uma casa ou um carro, mas você está firme na igreja. Isso é fé. Então as pessoas olham a fé só para um ângulo, só de receber. Mas a fé de você suportar aflições, de você suportar escárnio, de você até mesmo morrer, de você ser açoitado, as pessoas não veem isso. Essa fé eles não querem. Quando ele recebe uma bênção, digamos que ele está doente, recebe a cura, glória a Jesus. Mas quando alguém lhe dá uma bufetada, aí ele não dá glória a Jesus, não. Ele dá uma de direito também no camarada, não é assim? E desconta. Fala, não, aqui comigo é assim. Quero ver se eu levo o desafio para casa. Irmãos, a mesma fé que você recebeu a cura e deu glória a Deus, é a mesma fé que faz você sofrer ou suportar as aflições. Então, Abraão, a fé dele foi provada. Agora, irmãos, olha para vocês verem o quanto que é interessante. Então, esses demais, eles não alcançaram a promessa. Mas hoje, eu quero falar, quer dizer, já não dá mais para falar, né? Já é o 49. Nós temos que ter uma fé capaz de passar por esses dois estados ou situações de coisa. Mas eu quero falar do primeiro estado, uma fé que funciona, uma fé funcional, uma fé que traz crescimento para nós, uma fé que nos leva a fazer algo para Deus diferente, uma fé que me faz ganhador de almas, uma fé que me faz ser um vaso na mão de Deus. Eu quero que essa fé esteja sobre nós, mesmo que isso vai gerar aflições, mas nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Irmãos, em todo momento da sua vida, no trabalho, em casa, você pode estar orando. A Bíblia manda nós orarmos sem cessar. Então você sempre fala a respeito desta obra. Fala, Deus, olha, eu abençoo em nome de Jesus aquela obra. Deus, olha, eu creio que o Senhor vai dar crescimento para aquela obra.
Irmão, nós temos que tirar aquilo que é negativo da nossa vida, viu? Você tem que ver esse cenáculo, você tem que fechar os olhos, e você precisa de ver. Olha, eu estou vendo aqui 400 crentes que está superlotado, inclusive chamaram até a polícia, porque é um barulho enorme aqui, está atrapalhando o condomínio. Olha, chamaram o corpo de bombeiro, porque senão as pessoas podem até se machucar. Já pensou, irmãos? Que coisa maravilhosa. O pastor Pombo Show, ele nos ensina isso. Eu estou terminando. Existe um provérbio lá no mundo. Eu ainda era menino. O povo antigo, nós vimos provérbios muito acertados, tremendo. Eu lembro de vários. A gente tem que aprender com os antigos. As pessoas hoje, às vezes, eles não gostam, né? Você vai dar conselho para um adolescente: isso era do tempo dos antigos, do tempo que amarrava cachorro com linguiça. Esse era um tempo bom, irmãos. Escuta os antigos, né? Olha aqui. Há um provérbio, diz que eu começo o provérbio, você termina. O que os olhos não vê, O coração não sente. o coração não deseja. Mas como que eu posso ver essa sala cheia? Eu vou trazer aqui, convidar, fazer uma festa, matar várias vacas para ver cheia? Não. Eu vou ver pela fé. Mas como, pastor? Você de olhos abertos e você de olhos fechados. Estou aqui. Eu vejo aqui toda essa ala aqui, cheia de cadeiras, lotada, a do meio e essa esquerda. O púlpito aqui, eu fecho os olhos aqui, está cheio de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, batalhando, cada um, 2 em cada vitrô, para as pessoas dar uma, né, para ajudar as pessoas. Amém, irmãos? Amém. Aí eu falo assim: Deus, obrigado por todas essas pessoas que o Senhor salvou. Eu te agradeço por elas. Isso é uma prova que eu estou desenvolvendo a minha fé. Porque a fé, irmãos, é algo que você não vê. Você não está vendo aqui com esse olho natural, carnal, que eu não estou vendo essa coluna. Mas ela vai além. Ela é transcendental. É algo espiritual. Ela vai além disso. E eu já posso agradecer a Deus, ajoelhar a Deus: obrigado, Senhor. Para terminar agora, né? Vou só contar essa história aqui, ainda falta 7 minutos. Uma mãe orava para o seu filho, que não era crente, ou era desviado, quer dizer, não estava na igreja. Ela chegou no pastor: ô pastor, eu já tenho muitos anos que eu oro para o meu filho e ele não reconcilia, ele não aceita Jesus. O que eu faço? O pastor falou assim: olha, todo dia você vem para a igreja, você vai ajoelhar e você vai ver o seu filho na igreja e vai agradecer a Deus. Ela ficou assim, assustada: como assim, pastor? Eu vou te ensinar. Aí o pastor, os crentes, irmãos, chegam no tempo e ora, não é assim? Hoje é um negócio que a gente fica observando, às vezes as pessoas não estão fazendo, os pais têm que ensinar os filhos. Então você chega, ora, né? Aí ela chegava, nós normalmente ora né, com as costas viradas para o púlpito, né? Ela chegava, fechava os olhos e ela via, pelos olhos da fé, o filho dela assentado no banco e dizia: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu já orei tanto e agora o Senhor ouviu a minha oração. O meu filho agora é um crente. Deus, obrigado, Jesus. Irmãos, ela não estava mentindo. A fé daquela mãe conduziu a ela a crer que o filho seria salvo. Foi poucos meses. A igreja era muito grande, ela chegou no pastor,
pastor, eu tenho uma boa notícia para dar para o senhor. Que foi? O meu filho aceitou Jesus e está crente.